Tem gente que foge de conversa difícil e tem gente que conversa, mas parece que sai pior do que entrou. Fala demais, fala na hora errada, fala no impulso e depois não entende porque o relacionamento esfria, o conflito cresce e o problema nunca se resolve. E eu já fui essa pessoa. Eu até achava que me comunicava bem porque eu falava muito, mas na prática eu machucava, eu confundia, eu criava muito mais ruído do que solução, no trabalho e dentro de casa. Até o dia que eu cansei de brigar, eu cansei de me explicar e entenderem errado, e eu resolvi testar uma forma diferente de conversar. Não para ganhar discussão, mas para preservar os meus vínculos. E hoje eu vou te contar o que é que mudou nesta minha comunicação e como você pode ter conversas difíceis sem perder a elegância, a razão e nem a relação. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, mas algumas vezes um pouco difícil. Eu vou ter que dar umas tamancadinhas aqui e ali, puxar sua orelhinha, te dar aquele empurrão, que assim, coisa de adulta premium, sabe? Vai por esse caminho aqui, que é um pouquinho melhor, e sai daqui e para de fazer besteira. O meu nome é Andréia Chociai, lá no Instagram e no TikTok, @Andréia Chociai. Tem muito conteúdo para te ajudar neste caminho de ser uma adulta um pouco melhor e te provar que a vida adulta, ela não é um caos. Mas hoje vamos falar aqui... Ai, conversas difíceis. Tava falando com uma amiga minha esses dias, eu precisava ter uma conversa muito difícil. E eu falei pra ela, amiga, você não quer ter essa conversa pra mim? Você não quer entrar lá e fazer essa conversa? Não quer estar... Ai, segura minha mão, vai lá e fala por mim? Porque às vezes a vontade é essa. Às vezes a vontade é muito grande de, em situações difíceis, você pedir para uma outra pessoa fazer. Porque a outra pessoa vai fazer isso sem sentimento, sem mágoa, talvez de uma forma um pouco mais racional. E o problema é que quando a gente precisa ter uma conversa difícil, geralmente ela vem empacotada em muito sentimento. E aí eu não sei vocês, mas quando eu estou muito sentimental numa conversa, eu esqueço algumas coisas, eu carrego algumas mensagens que deveriam ser um pouco mais objetivas e coloco muito sentimentalismo, e em outras vezes o que pra mim é pior me dá vontade de chorar e eu fico quieta. Eu vejo que eu tenho a possibilidade de chorar, eu fico quieta, eu fico em silêncio, eu só ouço, a partir do momento ali eu não falo mais, então eu tenho... Não vou falar pra vocês, obviamente, já falei várias vezes, não sou a pessoa mais madura do mundo, mas ainda tenho uma dificuldade com conversas difíceis, mas isso começou a melhorar quando eu comecei a tomar algumas atitudes sobre. Por que que eu também estou falando isso? Porque às vezes eu abro a caixinha de perguntas ou leio alguns pedidos de vocês que eu recebo no direct, em alguns comentários, que eu vejo que as pessoas, elas têm muita dificuldade de se comunicar. Eu vejo que muitos problemas que às vezes a pessoa traz é um problema de comunicação, não é um problema da relação, seja ela de trabalho, amorosa, de amizade, é um problema de comunicação. Sabe aquele, parece que é dois bicudos que não vai se trumbicando, que aí o jeito que eu falo você não entende, o jeito que você escuta da pessoa não entende. E eu acredito piamente que relacionamentos funcionam quando relacionamentos têm boa comunicação. Um relacionamento que funciona, eu colocaria assim, primeiro, antes de amor, antes de comunicação, para todos, amizade, trabalho. Então, quando eu falar de comunicação e relacionamentos, não liguem isso só a amor não, tá? Vamos falar de trabalho, vamos falar de amizade, vamos falar de sociedade. Então, tem muita chance disso dar certo se você soubesse comunicar. E não só isso. Gente, é dica pra vida. Você se torna uma pessoa que as pessoas param pra te escutar. Você se torna uma pessoa relevante, uma pessoa considerada. É assim, o teu capital, sabe? O teu capital cultural, a chance de você ser mais lembrada quando você tem uma boa comunicação. E eu não estou falando aqui da oratória, eu estou falando de como você comunica a mensagem. E aliado a isso, aliado já à nossa dificuldade natural da maioria, algumas pessoas têm mais facilidade, mas a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande para comunicar, para sintetizar, para concatenar as ideias e comunicar isso. Seja porque
A cabeça parece um grande bazar desses quando você vai... Tipo, você vai pro Salto del Guairá, você vai pro Paraguai, e aí você vê aquele monte de barraquinha com um monte de mala, de perfume, de meia, de não sei o que pendurado. E aí a sua cabeça tá essa desorganização, você tá pensando mil coisas ao mesmo tempo e você não consegue organizar e dar um raciocínio lógico pra isso. Tem outras pessoas que têm uma dificuldade de pôr nome, palavra nas coisas e se torna uma pessoa prolixa. Aquela pessoa que fala e não chega em nenhum lugar. Misericórdia, tem de misericórdia que eu não consigo lidar com gente assim. Ela não consegue, assim, e ela fala e ela faz um rodeio e vem pra lá e vem pra cá e não consegue, fala de mil coisas e não chega no que realmente quer falar. Tem pessoas que têm dificuldade na oratória mesmo, fala mal, fala errado, fala pra dentro, não tem uma... Por exemplo, uma boa rotação de fala. É difícil você falar com uma pessoa que fala sempre nesse tom, nessa rotação um pouco cansativa. Então, tem todos esses casos, certo? E também a gente coloca aqui, não dá para negar que temos um problema de atenção, tá? Hoje, comunicar, ele tem um desafio maior porque a nossa atenção, ela está se esvaindo. Então, eu tenho uma dificuldade, minha, de ter uma atenção focada para, às vezes, estar naquela conversa e resolver o tema do problema. E tem um problema da outra pessoa. Eu já peguei várias vezes que eu estava falando de coisas importantes para o senhor Michael e eu via que o gato tava assim, ó. Aquela cabeça estava em qualquer lugar, menos ali. Então ele tava olhando pra panela, ele tava olhando pras cachorras, ele tava olhando pro celular, tanto que quando a gente vai ter as nossas conversas difíceis, é sempre dentro do quarto, fechado, cachorra pra fora, sem celular, pra gente tentar focar no problema. Então, fora todos os problemas naturais de comunicação, nós temos também esse problema com a nossa atenção. E aí, quando essas pessoas me procuram, quando eu vejo alguns comentários e tudo mais, eu vejo essa dificuldade. Principalmente nas conversas difíceis. As pessoas já têm dificuldade normalmente ali no trabalho e tal, mas ter conversa difícil, seja discutir um relacionamento, resolver um problema que você descobriu com a sua amiga, seja ter que conversar com o chefe sobre um problema no trabalho, seja ter que demitir alguém, seja contratar alguém, seja dar um feedback para alguém, seja para contar algo difícil, nós temos essa dificuldade. É o que eu chamo das conversas difíceis. Elas são conversas que, se eu pudesse, eu colocava outra pessoa para fazer para mim. Elas são difíceis. E spoiler, não fica mais fácil, tá? A Andréia, de 20 e poucos anos, aos 40, continua tendo dificuldade quando o assunto é conversas difíceis, principalmente quando há algum elo sentimental com o interlocutor. E nos meus relacionamentos... Só que assim, é o que eu sempre falo. Não melhorou muito, mas já foi muito pior. Bem pior. Eu sinto que nos meus relacionamentos, eu sempre falei muito. Então, eu não era uma pessoa, por exemplo, que eu tinha um problema de oratória. Meu problema era, assim, às vezes, tirar um pouco o sentimental. Então, eu falava muito. Eu colocava... Eu nunca fui pessoa de guardar pra mim. O quê? Guardar o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo? Não. Eu falava, só que eu falava muito. Então, aquilo que eu podia ter encerrado, tipo, uns 20 minutos atrás, eu continuava falando, eu continuava repetindo. Fazia isso em horas erradas. Teve muitos relacionamentos meus que eu escolhia péssimos momentos pra conversar, né? Às vezes era no meio de uma festa, às vezes podia ser num trânsito caótico, quando a pessoa chegava em casa mega cansada, só querendo descansar, e eu resolvia que eu queria resolver aquilo e conversar sobre aquilo. Então eu falava muito, falava nas horas erradas, e tenho uma habilidade, eu digo que é genética, isso é de família, de matar as pessoas com as palavras. Eu sei ser muito cruel com as pessoas, através do que eu falo. Eu sei ser muito venenosa pra machucar uma pessoa quando eu estou falando. E não tem essa de, ai, foi sem querer. Não, eu falo querendo.
Quando eu realmente quero, quando é intencional, eu mato uma pessoa com a palavra. Não me orgulho disso, não tô falando disso com orgulho, não. Eu já falei pra vocês, não sou flor que se cheira. Era aquela comunidade do Orkut. Quando eu sou boa, mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda. O grande problema do ser humano é que a gente sabe ser ruim. A gente fala dos outros, mas a gente não é flor que se cheira, não. A gente sabe ser ruim. A gente sabe ser maldoso. A gente sabe agir com maldade. A gente sabe falar com maldade. A gente sabe respirar com maldade. A gente sabe, isso é da nossa natureza. Responde muito dos questionamentos. Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa isso? Porque essa é a natureza humana. Deus já tentou, liquidar com a gente lá na época do Noé. Tentou resetar, fazer tudo de novo, mas eu falo que a gente não tem salvação, não. A gente continua mal, a gente continua julgando, a gente continua se achando o boi do cu branco, assim, é osso, é babado, o tal do ser humano. E eu sentia muito isso, que a hora que eu via que a pessoa baixava a guarda, se eu quisesse eu matava ela com o que eu falava, de traumatizar gerações, assim. Então eu não entendia, porque mesmo eu sendo uma pessoa que comunicava, que eu falava, que eu colocava pra fora, eu ainda me perdia. Eu perdia relacionamentos, eu magoava pessoas, e era mal compreendida, tive amizades que acabaram por coisas que eu falei. Então não fazia sentido na minha cabeça. Isso eu tô falando das relações interpessoais ali, de amizade, de relacionamento e tal. Mas no trabalho isso conseguia ser ainda pior. Porque se nas relações a gente tem algum tipo de sentimento que bota um freio na nossa língua e que faz a gente considerar algumas coisas que a gente vai falar, no trabalho a gente não tem. A não ser com o chefinho. Chefinho, você não diz tudo, você não bota tudo pra fora, não é mesmo? Mas com seus pares, com as pessoas que estão abaixo de você, você geralmente sabe ser bem maldosinho. Sabe ser ruim. E no trabalho piorava porque eu falava de uma forma, extremamente equivocada. Eu já tenho essa feição de cool, tá? Trabalhando comigo. Quando eu tô muito concentrada, eu não gosto de ser interrompida. E quando eu era interrompida, aquilo assim, não era só uma interrupção. Aquilo pra mim era morte. Você tinha pisado no meu calo. Eu virava pra você assim, que parecia que eu tava cão, assim. Eu fazia questão de mostrar, tipo, por que você tá me interrompendo aqui? E aí, fora a comunicação atravessada, eu nunca fui aquela pessoa das amenidades, então eu já falava de uma forma muito direta, de uma forma muito grosseira. Eu era grossa. Achava que era personalidade, falava que, meu jeito, energia masculina. Caramba, eu era grossa, sem educação. Eu era meio, tipo assim, truculenta pra falar. E eu não conseguia, é uma coisa bizarra também. Falava, me expressava, mas é como se eu não conseguisse expressar o que eu estava pensando e parecia que eu criava mais problemas. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma menina e que ela... uma menina assim, totalmente sem noção, fora da casinha e tal. E aí, sabe aquela pessoa que ela chega, assim, hoje eu entendo, ela chegou querendo entregar muito. Ela queria mostrar muito valor, porque o cargo dela não era um cargo, assim, muito essencial. Então, sabe aquele cargo que se precisando cortar, é o primeiro que roda? E eu acho que quando ela entrou, ela sentiu essa vibe e ela quis mostrar muito o serviço. E aí, logo assim, no primeiro mês, atravessando trabalho, dando pitaco onde não devia, daí ela fazia o dela, queria se meter no trabalho do outro e tudo mais. E aí um dia ela veio meio que querer, tipo assim, que você, né, queria entender, porque parece que você tem um quê comigo e tal. E obviamente, eu, daquele jeito truculento, eu olhei e falei, fulano, é o seguinte, eu acho que você tem que dar uma segurada na bolinha. Você entrou ontem. Então, calma, lê o ambiente primeiro, sabe? Entenda o porquê dos processos, do porquê que a gente faz assim. É muito bom você dar as opiniões quando a gente solicitar, quando a gente abrir pra isso, mas o tempo inteiro, sabe? Calma, vai com calma. E eu falei na minha cabeça, isso tava lindo, maravilhoso. Mas se a Mona não levou pro... olha só, uma mulher falando pra outra mulher pra não ocupar um espaço. Ela, levantou uma pauta feminista no negócio, rapaz...
Porque assim, ela deu o tom que ela quis. Ainda pra ajudar, foi uma conversa por escrito, né? Então, infelizmente, é a pessoa que recebe a mensagem que dá o tom, assim. Eu sei que ela levantou uma bandeira feminista onde não tinha nada de feminismo. Eu teria falado isso pra um homem que estivesse entrado no lugar dela. E o que eu queria dizer era, gata, observa mais e depois você dá seus pitacos e tal, enfim. Pergunta mais antes de sair dando pitaco. E aí, ai, olha, uma mulher impedindo a outra mulher de falar, enfim. Mas era mais ou menos nisso. Então eu falava, mas eu era pouco compreendida ou não compreendida. E algumas vezes era assim, sem educação e grosseira, e não me eximo disso. E aí, casamento vai, casamento vem. Eu digo que meu casamento é sempre um grande laboratório, onde eu quero testar algumas coisas. É meu laboratório de comportamento, assim. E ali, pelo seu 3º ano de casamento, depois de muitas sucessivas brigas e tá literalmente cansada, porque você vai chegando num tempo assim que, pô, você gosta da pessoa, você vê que vocês se dão bem e tal, mas parece que não trumbica, sabe? Que a gente ficava batendo cabeça, que o negócio não ia pra frente, que o negócio não se ajudava e tal, e eu tava realmente muito cansada. E aí a gente brigava, parece que eu e o Michael o tempo inteiro, a gente tinha gosto em comum, a gente tinha o mesmo pensamento, a gente olhava na mesma direção, mas a gente tava sempre brigando, assim. E aí, num momento de muita sabedoria, que eu falo que foi uma intervenção divina, do tipo assim, minha filha, a gente precisa consertar algumas coisas em você, sabe? Antes de você ter, assim, o seu propósito, você ter um podcast, você ser criadora de conteúdo, deixa eu corrigir umas coisinhas aqui em você que você vai precisar comunicar um pouquinho melhor. E aí eu resolvi aplicar algumas coisas. E hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que foram... Algumas deram certo, outras não, mas eu fiz questão de trazer aqui as que de fato funcionam no momento de uma conversa difícil. No momento onde você tem emoção, no momento onde às vezes seu pescoço tá a prêmio, no momento que você tá contra a parede. Então as conversas difíceis, o duro é que ela acontece nestes momentos. Não é quando eu tô racional, não é quando eu tô assentimentado, não é quando eu estou preparado. Geralmente a conversa difícil é nesse clima já um tanto hostil. Então eu diria que a primeira coisa, eu digo que os melhores comunicadores são aqueles que escutam. Andréia, mas eu escuto, e eu e meu marido, a gente vive brigando. Vamos lá. Existe uma diferença entre você escutar e você estar ouvindo a pessoa. Existe uma enorme diferença. E hoje eu percebo que nas relações de modo geral, conversando com inúmeras pessoas, é que as pessoas, elas escutam para reagir. Elas escutam para se defender. Elas não escutam para te entender. Por isso, é muito difícil que eu saia discutindo religião, política, até os meus temas de muito domínio, assim, na engenharia, na educação física. Eu tomo muito cuidado em quem está me escutando antes de sair jogando pérolas aos porcos. Eu tomo muito cuidado porque tem pessoas que elas só estão querendo te escutar para refutar. Ela só tá, ela tá ali, ela tá te escutando, mas ela não vê a hora de você parar de falar para ela colocar o lado dela. Este é, na minha concepção muito pequena, um dos grandes motivos da polaridade política que a gente tem. Ninguém quer entender, todo mundo quer defender as suas bandeiras, as suas pautas. Então eu não escuto tentando entender por que fulano pensa assim, por que ele acredita nessa ideologia, eu quero refutar. Você é um burro, você tem que pastar, você não sei o que. Então já parte para essa ideia super reativa. Então eu diria que para comunicar bem eu escuto. Tanto é que eu não costumo hoje, quando eu vou ter uma conversa difícil, começar falando. É uma coisa assim que virou uma chave em mim. Eu sempre queria começar, não, peraí, que eu tenho que falar, eu já quero falar, eu já quero colocar meu lado, e hoje não. Hoje eu escuto muito, porque na escuta a pessoa já te dá muita saída. Na escuta ela já fala, assim, se você deixar mesmo a pessoa falar, ela entrega o ouro. Eu sempre falei que vendedor bom é vendedor que escuta.
Porque se o vendedor deixar o cara ali falar, ele vai entregar o que ele precisa, ele vai entregar o orçamento que tem e ele faz uma venda muito bem feita. Então, primeiro de tudo, eu passei, principalmente com o Maicon, a tentar entender. Então, eu escutava genuinamente. É uma escuta interessada. E eu tava conversando com a minha irmã, ela falou assim, cara, eu gosto muito de conversar com você. E eu e minha irmã, a gente conversa, assim, a gente tem papos, nossa, super profundos, aleatórios. E ela falou, eu adoro conversar com você porque você tem uma escuta interessada. Ela passou por um momento difícil recentemente e ela falou, cara, eu falei disso 2 meses na sua cabeça. E 2 meses você me escutou interessadamente. Você fez perguntas, você ouviu, você não me cortou, você ponderou na hora certa, você silenciou quando tinha que silenciar. Então, escute para entender e não para se defender. E não para reagir. Outro ponto, fortaleça o seu conhecimento. É muito difícil você ter uma conversa difícil quando você não tem argumentos claros, quando você não tem dados, quando você não tem um argumento muito embasado. E isso aqui, inclusive, eu estou falando do casamento. Porque a gente é muito generalista. Na hora que tá ali tendo a conversa difícil, a gente começa muito assim, porque você sempre faz isso? Porque você nunca me ajuda? Porque você... O problema disso é que não é uma ideia tangível. Diferente de eu chegar... Por exemplo, a grande diferença que deu no Maicon, que eu sempre falava, você não me ajuda em casa, fica tudo nas minhas costas e tudo mais. E na cabeça dele, depois eu fui entender, ele falava assim, poxa, mas eu chego, eu lavo a louça, eu tiro o lixo. E na cabeça dele, assim, pra ele aquilo era muito. Até que um dia eu comecei a falar, Maicon, é o seguinte, olha, assim como você, eu saí 6 e pouco da manhã, eu fui treinar, aí eu fui trabalhar. Eu chego no almoço, eu já gostaria de estar dormindo, eu gostaria de ficar deitada. Mas aí eu chego, eu vou esquentar nosso almoço, eu vou fazer nosso almoço e tudo mais. Você não lava a louça aqui porque você disse que vai lavar essa louça à noite. Quando eu chego à noite, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tenho que esperar você lavar essa louça, porque daí a gente tem que fazer de novo. Aí eu chego, eu tô achando que eu vou sentar no sofá, eu chego, tem roupa pra bater, tem roupa pra estender, tem roupa pra dobrar, o jornalzinho, na época da Luli, que Deus a tenha, tá cheio de xixi, precisa ser trocado. Então, isso está pesando pra mim. Porque você chega, lava a louça e senta. Eu também queria sentar. E aí, quando eu comecei a tangibilizar as coisas, e ele começou a ter dimensão daquilo ali, tatear, naquele dia tal, 3 garrafas estavam ali, e aí não tinha garrafa para água. Então, quando eu levo argumento muito bem embasado, quando eu levo dados, principalmente quando eu estou falando em relação a trabalho, e eu não fico só no você sempre, você nunca, não ajuda, não faz, a pessoa vai ter uma tendência, não estou falando que todas, mas a maioria, de vestir a sua pele. Quando a gente tangibiliza, quando eu consigo ter uma dimensão clara, porque meu cérebro não sabe tangibilizar sempre, nunca. Ele gosta de número, ele gosta de... Nosso cérebro é muito visual. Então, leve argumentos claros. Outro ponto que ajuda muito em conversas difíceis é a pessoa sentir que você tem um forte interesse em contribuir. As pessoas, elas acham que toda conversa difícil precisa virar um embate. Precisa virar uma guerra greco-romana. E ela não precisa. Quando eu vou ter conversas difíceis, a não ser quando é realmente assim, eu preciso me impor, vai ser uma briga, precisa ser um embate, a outra pessoa precisa enxergar em mim, e isso se vê muito na escuta, uma vontade de fazer aquilo dar certo. Uma vontade de resolver o problema, de atacar o problema e não a pessoa, de colocar saídas melhores para aquela situação e não ficar só falando sobre a situação. Então eu senti que isso, por exemplo, no meu casamento me ajudou muito, porque eu não ficava assim, você nunca me ajuda, porque aquele dia você não lava a louça, porque aqui não. Então eu comecei assim, olha, eu acho que o que eu posso fazer é já deixar a janta aqui pronta, porque daí te dá um tempo a mais pra você fazer isso. Então, assim, o Maicon começou a ver que eu não tava ali pra julgar, só pra julgar ele. Mas que eu tava querendo resolver. É um problema de convivência.
Nós temos um problema de convivência. Geralmente quem mora junto, os casais vão aqui concordar comigo, são problemas de convivência. São mundos diferentes, costumes diferentes, horas diferentes. O homem tem um senso de urgência muito menor que o da mulher. A gente quer o negócio resolvido pra ontem, eles têm o tempo deles. Então, se eu sento e se a pessoa vê em mim um forte interesse de contribuir e não somente de atacar, a conversa flui muito melhor. Outro ponto, mas assim, importantíssimo é você tirar a pessoa da defensiva. Isso quando você faz escutando, quando você faz tentando contribuir, deixando isso claro, a pessoa não olha mais para você como uma ameaça. Você quebra esse gelo, essa coisa do, ai meu Deus, estamos aqui os dois, vamos ter que ter essa conversa. Então assim, quebra o gelinho. Cara, ó, sabemos aqui que essa conversa vai ser difícil, já pegou sua espada, eu peguei já meu revólver aqui e tal. Dá uma quebrada no gelo, sabe? E mostre que você não está ali para bater na pessoa. Eu vejo muito isso, a gente vai enchendo o nosso copo, e aí quando ele entorna numa pegada de ameaça. Então já é numa pegada do eu quero o combate, eu quero gritar, eu quero berrar, eu quero machucar outra pessoa. Você entendeu? Então, não deixa entornar. O problema é que quando entorna, a gente reage e a gente não age. E a grande diferença aqui é que agindo eu penso, eu planejo, e reagindo é aquele sistema nervoso que ativa que eu não penso mais nada. Eu só quero lutar, me defender e colocar o meu ponto. Penúltima coisa que eu já estou finalizando, que ajuda muito nestes casos de ter uma conversa difícil, é não entrar no estado emocional da pessoa. Olha, não caia, assim. Eu sei que é muito difícil eu dizer pra você assim, ó, tira a emoção, tenta levar isso pra um lado racional, é muito difícil. Não dá quando você vai ter uma conversa difícil com o marido, vai ter conversa difícil com o filho, você vai ter conversa difícil com um amigo, você vai ter conversa difícil com um sócio seu. É muito difícil você não levar as tuas emoções juntas. Porém, eu não posso ter o engano de cair no estado emocional da pessoa. Então, eu preciso entender que, assim como essa pessoa está emotiva, tá? Então, às vezes, ela chorar, ela erguer um pouco o tom de voz, ela começar a se exaltar, não... Tenta, isso aqui é uma tentativa, tá? Não é fácil, mas é uma tentativa. Puxar assim, ó, não vou entrar no estado emocional dela. Se ela está gritando, eu não vou gritar. Se ela tá perdendo a razão, eu não vou perder. Pra não virar barbárie. O maduro sempre paga. Eu já falei isso em diversos episódios aqui. O maduro sempre paga. A gente paga a conta do imaturo. O imaturo vai gritar, ele vai berrar e a gente precisa manter a calma. Manter a elegância, mostrar que não somos uma ameaça, que estamos querendo resolver, que eu estou querendo entender, que o foco é o problema e não a pessoa. Então, tente. Isso é muito difícil com pessoas manipuladoras e narcisistas, porque quando você vê ela te irritou tanto que você já tá dentro do estado emocional dela. Não deixa isso acontecer. E por último, entenda. Em conversas difíceis, não tem ganhador. E não tem perdedor. Os dois estão no momento frágil e no momento difícil. Não tem vencedor, não tem ganhador. O correto, ele pode entender. E o arrogante, nunca entender. Então não tem essa de eu vou dar a palavra final, ou ele não vai sair aqui com a palavra final, porque a pessoa arrogante, ela sempre vai sair com a palavra final. É igual discutir com pombo, jogar xadrez com pombo, ele caga no tabuleiro e ainda sai batendo asa cantando vitória. Então, faz parte de não cair no emocional, você também não levar isso muito... É uma briga, é uma batalha grega, tem vencedor, tem perdedor, não tem. Se você chegou num ponto de ter uma conversa difícil, os dois já estão perdendo. Porque se estivesse ganhando, a coisa já estava dando certo, o negócio estava fluindo e vocês não precisavam estar nesse ponto dessa conversa. São coisas que eu apliquei. Comecei no meu relacionamento. Graças a Deus consegui passar isso para já o meu trabalho. E espero que ajude vocês. Lembrando que faz parte da vida adulta ter muitas conversas difíceis. Um beijo e até a próxima.